Bom, então, mais uma vez, boa noite, né, aos presentes. A gente vai ter hoje a apresentação da dissertação do aluno Renato César Bittencourt Klein Júnior. Renato, você tem 25 minutos, no máximo até 30, para fazer a sua apresentação. Depois, eu vou passar a palavra para a professora Maíra, fazer as considerações. Se você quiser responder no final, já da fala dela, a gente pode fazer assim, e na sequência, a professora Alice Agnes. Quero ainda agradecer, né, a presença do professor José Fernando Patinho Torres, que é o coorientador desse trabalho, e também que vai ter um espaço de fala depois, ao final, para fazer alguma consideração em relação ao trabalho, tá bom? Bom, então, Renato, a partir de agora, né, é com você. Boa sorte na sua apresentação. Bom, obrigado. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aqui a presença, né, da minha orientadora, né, a professora Eliana, do meu orientador, o Zé Patino, também das professoras doutora Maíra e também da professora doutora Alice pela participação aqui na banca. Vamos lá. Bom, essa pesquisa ela tem como temática, né, geral, influenciadores tocantinenses que fazem o uso aí da plataforma Instagram. Foram analisadas as funcionalidades da plataforma, né, empregados pelos perfis selecionados, bem como as estratégias de marketing de influência por eles empregados. Por que foi escolhida a plataforma Instagram? Né? Porque entre as plataformas digitais, o Instagram ele acabou se tornando uma das preferidas para compartilhamento de materiais e também a preferência por essa rede ela vem crescendo graças a gamas de funcionalidades desenvolvidas pela plataforma durante esses 12 anos desde a sua criação. Então, ela acaba sendo uma plataforma que é preterida aí pelos influenciadores digitais. Outro dado importante é a questão do Instagram, tem uma pesquisa do Opinion Box que foi divulgada em 2023, no início de 2023, que fala que o Instagram é uma das principais redes sociais utilizadas no Brasil, contando com mais de 112 milhões de usuários, isso até o término do ano de 2022. Renato, só um instantinho que a Maíra caiu. Tá. Foi bom que eu não soltei meu cronômetro. Começa tudo de novo? Não, você pode continuar daí, mas vamos ver se ela vai conseguir voltar. Peraí. É só para deixar mais emocionante. Tá que nem o Botafogo. Moça, eu sou botafoguense, não fala do Botafogo. Não queria falar isso, desculpa aí, não. Esquece. Estou dolorida. Porque eu tava torcendo ontem, aí o Curitiba vai... E olha, não torço pro Curitiba. Gente, eu caí, desculpa. Sem problema, Maíra. Vamos lá, Renato. Vou ficar por aqui, que eu acho que a conexão vai ficar melhor, tá? Tá bom. Tá. Bom, então só voltando ali, né, a questão da pesquisa da Opinion Box, né, de 2023, o Instagram é uma das principais redes sociais utilizadas no Brasil, que ela conta com mais de 122 milhões de usuários no ano de 2022, né, e a tendência está crescendo, né. Em termos acadêmicos, com essa pesquisa, ela pretende-se que contribuir, né, para a apresentação de elementos pertinentes para a compreensão do fenômeno e também as tendências do marketing de influência aí no contexto do Tocantins e também contribuir para fomentar outros estudos sobre essa temática aí de influenciadores digitais. A escolha sobre os influenciadores tocantinenses, ela foi definida após pesquisa nas quais eu não encontrei nenhum material científico sobre o tema. Então foi por um dos motivos também que eu acabei adotando essa linha de pesquisa. Bom, e aí, falando um pouco aqui da pesquisa, né, a questão do problema, a gente levantou esse problema que é de que maneira os influenciadores digitais do Tocantins utilizam estratégias do marketing de influência na produção dos seus conteúdos para o Instagram. Eu criei uma hipótese também, né, que é sobre os influenciadores digitais do Tocantins, apresenta estratégias explícitas de marketing de influência em seus conteúdos do Instagram. E o objetivo da pesquisa é identificar as estratégias do marketing de influência em perfis de influenciadores digitais tocantinenses na plataforma Instagram. Você muda aqui a muda.
Bom, a questão da metodologia, né? Então, quanto à abordagem, ela é quali quantitativa, quanto à natureza, é uma pesquisa aplicada, e quanto aos objetivos, é descritiva e explicativa. E quanto aos procedimentos, com relação aos procedimentos, né? Ela é bibliográfica, documental, com observações não participantes. A coleta do material, ela aconteceu em 2 meses, foi em julho e agosto, na primeira etapa do dia 20 a 26 de julho, a segunda de 4 a 10 de agosto, e a terceira de 21 a 27 de agosto. Eu procurei pegar 2 horários, né, pela manhã das 11 ao meio-dia e à tarde das 5 às 6 horas da tarde, por causa dos stories. Como os stories ficam apenas 24 horas online, então, para não perder nenhuma postagem, eu acabei pegando 2 horários, para não ter esse problema. Todo o material, né, fotos, vídeos, reels, tudo foi armazenado no Google Drive e também foi armazenado no HD externo, para não ter problema de se perder o material. Bom, a questão das plataformas e redes sociais online também influenciadores digitais, né? Tem o Daquino, ele fala que ele relata, né, que as primeiras informações de serviços que possuem características de sociabilizar dados, ele surge no ano de 1969, com o desenvolvimento de uma tecnologia da IOAP e o lançamento do CompuServe, né, que é um serviço comercial de conexão à internet em nível internacional muito propagado nos Estados Unidos. Lá em 1974, aconteceu o envio do primeiro e-mail, sendo seguido 7 anos mais tarde pela criação do Bulletin Board System, que era um sistema criado por 2 entusiastas de Chicago, que o que eles fizeram? Eles convidaram seus amigos para eventos e realizaram anúncios pessoais. Então, criaram esse sistema para criar uma espécie de uma rede social entre amigos. Essa tecnologia usava ainda linhas telefônicas e um modem para transmitir os dados. É coisa que bem antigo ainda. Em 85, a América Online passou a fornecer ferramentas para que as pessoas criassem perfis virtuais, aí nos quais elas podiam o quê? Descrever a si mesmas, criar comunidades, para que houvesse uma troca, né, de informação e discussão sobre os mais variados assuntos. E aí esse foi um fato que trouxe grandes mudanças na tecnologia da informação, porque ela estimulou a criação e desenvolvimento das redes sociais. Aí a gente pula para a década de 2000, que aí sim, as redes sociais passaram a ter uma presença mais significativa na vida de um grande número de pessoas. Isso elencou o quê? Uma imensa quantidade de usuários devido aos diversos serviços que foram sendo criados e também disponibilizados. Em 2004, as redes realmente, aí sim, passaram a fazer parte do cotidiano das pessoas. Aí quando foi criado, né, o Flickr, o Orkut e também o Facebook. Sobre o Instagram, ele foi lançado no dia 6 de outubro de 2010 como um protótipo, e a ideia era funcionar como um serviço que combinava assim, fotos, check-ins e planejamento, tudo no mesmo lugar. Então, eles começaram com um protótipo, e ele foi se desenvolvendo, e aí foi criado o Instagram, que foi criado unicamente gratuito para o sistema iOS. Quando eles criaram o Instagram no iOS, ele teve um grande sucesso, e ele acabou sendo a rede social de fotos mais baixada na Apple Store. Só a partir do mês de abril de 2012, o Instagram finalmente chegou à plataforma do Android, e aí ele superou a marca de mais de 1 milhão de downloads, apenas nas primeiras 24 horas. Então, assim, ele teve um sucesso na App Store, depois quando foi para o Android, ele estourou mesmo. E por que os influenciadores, enfim, as pessoas gostam tanto do Instagram? Por causa das ferramentas que ela oferece para os seus usuários, a plataforma oferece. Então, alguns deles, né, o botão de curtir, a questão dos seguidores, filtros, né, que acabou sendo copiado por outras plataformas, você pode digitar as fotos, os vídeos, você coloca nos stories, que fica apenas 24 horas, que é uma sacada que depois eu vou falar, a questão dos influenciadores que utilizam muito os stories, o Reels, a questão de se repostar uma foto, um vídeo, um comentário, tem a questão do carrossel, marcações, aí você tem hashtags que você pode colocar, música, enfim. Esses são alguns das ferramentas e funcionalidades do Instagram. Aí a gente passa para o surgimento, né, dos influenciadores digitais, né? Eles, na verdade, surgiram como resultado da popularização das redes sociais online e da internet como um todo. Inicialmente, muitos dos influenciadores digitais, eles eram blogueiros, né? Então, os blogueiros, eles acabaram percebendo essa questão que eles podiam fazer muito mais do que além de ficar colocando coisas nos seus blogs. E eles criavam conteúdo, né, os blogueiros, sobre diversos assuntos, como moda, beleza, tecnologia e viagens.
Aí, com o tempo, né, com o formato de conteúdos, como vídeos no YouTube, postagem em redes sociais, como no Instagram e TikTok, eles também se tornaram populares. E à medida que esses influenciadores digitais começaram a ganhar seguidores e também a ter um impacto na opinião pública, o que aconteceu? As marcas começaram a se interessar em trabalhar com eles como forma de alcançar um público mais amplo e também engajado. Com isso, aí sim surgiu a carreira, né, o trabalho do influenciador digital. E isso também com muitos criadores de conteúdo conseguindo ganhar dinheiro e construir carreiras a partir das suas atividades online. Sobre as práticas dos influenciadores, né, em relação com as marcas, quando se trata assim, da relação dos influenciadores com as marcas, há várias práticas importantes, né, que devem ser seguidas para que ambas as partes tenham sucesso aí não só na divulgação, mas também na questão da venda, né, desses produtos. Eu vou falar alguns deles, que os mais importantes, né? Primeiro, a transparência em relação às suas parcerias com as marcas. Então, nesse caso, tanto o influenciador como a marca tem que deixar claro, na verdade, os influenciadores têm que deixar claro, né, para os seguidores que eles estão trabalhando com uma marca e que estão recebendo algum tipo de compensação para isso, tá? Ou ganhando um produto, ou então próprio dinheiro mesmo, né, vendendo o serviço, né, para estar divulgando essa marca. Tem que ter alinhamento de valores, né? Nesse caso, os influenciadores eles devem escolher trabalhar com quais marcas, com as marcas, na verdade, que compartilham os valores e a missão desse influenciador, que isso também traz benefício para ele. E aí, outra coisa também que tanto os influenciadores quanto as marcas, elas devem identificar cuidadosamente o público-alvo para garantir que essa mensagem seja eficaz e chegue nos seus seguidores. Então, essas são apenas algumas das práticas importantes que os influenciadores devem seguir ao trabalhar aí com as marcas. Bom, vamos falar um pouquinho sobre agora o marketing na era digital, né? A questão dos fundamentos e estratégias, né? A interdependência entre o marketing e a tecnologia, eles estão intrinsecamente ligadas ao surgimento e ao crescimento das empresas de tecnologia. Isso, na verdade, ele desencadeou uma explosão de expectativas por parte dos consumidores, né? E também trouxe oportunidades de diferenciação em várias áreas, como na web, pesquisa, mídias sociais, dispositivos móveis, entre outras funcionalidades, e também que continuam a se expandir. E em decorrência, passa a se destacar-se uma nova tipologia de marketing, que é o chamado marketing digital, que abrange o quê? O conjunto de informações e ações realizadas por meios digitais, tendo como objetivo o quê? A promoção de empresas e produtos. Atualmente, em vez de apenas ser um subconjunto do marketing tradicional, o marketing digital se estabeleceu como o quê? Um fenômeno independente que combina o quê? A personalização com alcance massivo para atingir as metas de marketing. Aí, falando um pouquinho aqui do marketing de conteúdo ao marketing de influência, o marketing de conteúdo tornou-se uma técnica utilizada pelas empresas, da qual traz o quê? O relacionamento como foco principal. Ele trabalha com o planejamento, elaboração, criação, distribuição e mensuração de resultado. Já o marketing de influência, né, segundo Silvio Santos, eles falam, né, é o seguinte, é o nome que damos ao processo de desenvolvimento, de relacionamento com pessoas influentes, que pode ajudar você na criação de visibilidade para seus produtos e serviços. Então, a diferença do marketing de conteúdo, que trabalha no planejamento, elaboração, criação, distribuição e mensuração de resultados, o marketing de influência, ele trabalha o que a gente chama dos 8 P's, que é a pesquisa, planejamento, produção, publicação, promoção, propagação, personalização e precisão. A questão do marketing centrado no público, né? O marketing chamado marketing tradicional, ele é focado, como eu falei, nesses 4 P's, né? Que é produto, preço, ponto de venda e promoção, dos quais você destaca como foco principal o produto. Então, o marketing tradicional nada mais é que focado no produto. Com aí o surgimento, com o advento das redes sociais, as empresas, o que elas começaram a fazer? Se dedicaram a ultrapassar esse marketing tradicional, passando também a atuar o quê? Fortemente na modalidade nova, que é o quê? Que é o marketing digital. E o foco deixa de ser o produto para ser o quê? Passa a ser a figura do cliente. Então, ele deixa de ser o produto e passa no cliente. No caso, um dos influenciadores digitais passa a ser nos seus seguidores.
A questão do engajamento e interatividade. O modelo, né, de marketing tradicional, ele não é capaz de extrair todo esse resultado possível para a empresa ou marca. Então, no inovador ambiente das redes sociais, o marketing digital é a ferramenta o quê? Que permite construir uma ponte de confiança entre a empresa, a marca e os seus consumidores. Então, nesse sentido, o que interessa ao marketing contemporâneo é a promoção de um eficaz engajamento dos clientes. Dessa forma que ele consegue garantir maior e consistente amplitude na divulgação dos produtos lançados no mercado. Só que para uma marca empresa ter sucesso nas redes sociais online, como na plataforma Instagram, só o engajamento não surge efeito. Então, é necessário também que haja a interatividade com os seus seguidores. Então, não adianta o influenciador digital apenas lá divulgar o produto. Se ele não ter essa interação, por exemplo, ele pergunta, mas tem várias cores, esse sapato é confortável. Se não tiver essa interação e não responder, não vai ter o sucesso desejado na divulgação dessa marca ou produto. Então, é necessário que o influenciador estabeleça esse contato por meio de diálogos ou curtidas com seus seguidores. A interatividade, na verdade, o quê? Ela é vista como um elemento crucial em um ambiente virtual. Bom, falando um pouquinho agora sobre os influenciadores tocantinenses, lembrando que na qualificação a ideia era ter 6 influenciadores tocantinenses. Aí, uma orientação, né, das professoras, a gente ia reduzir para 3. Porém, a gente deixou 4, que para ter um paralelo entre 2 influenciadoras que falavam do mesmo assunto, porém, elas têm algumas diferenças. Então, a gente começou pelo Jonas Med, né? Ele, na escala de influenciadores, ele se enquadra como micro-influenciadores pela quantidade de seguidores que ele tem. O nome dele é Jonas Lima Júnior, né? Ele utiliza o nome como Jonas Med no Instagram. Ele é cirurgião plástico, criador de conteúdo digital. Ele está na plataforma desde maio de 2012. E ele se intitula no Instagram como cirurgião plástico, pai do Vicenzo, e mente criativa indo da cirurgia plástica ao lifestyle. A Julie Vaz, ela é considerada uma influenciadora intermediária. Ela é estudante de nutrição e criadora de conteúdo digital. Está na plataforma desde julho de 2012 e na plataforma ela se titula, né, nos assuntos que ela comenta, que ela fala, moda, beleza, lifestyle e nutrição. Outro influenciador digital é o Lincoln Valadari. Ele também é influenciador intermediário, o nome dele é Lincoln Valadari Saraiva. É advogado colunista do perfil no Instagram Paixão por Viajar e criador de conteúdo digital. Ele está desde janeiro de 2015 na plataforma Instagram e ele coloca ali as referências dele como Bela Ser Natural, dicas, lugares, imagens, lifestyle. Ele também é advogado, né, colunista na plataforma do Instagram Paixão por Viajar, Palmas, Tocantins, Brasil, e ele também faz parceria e divulgação, assim que ele se apresenta na plataforma. E a última influenciadora digital que a gente pegou foi a Sara Coragem, que ela é uma influenciadora intermediária. Ela possui MBA em Marketing e Influência Digital, é criadora de conteúdo digital, e desde maio de 2012 ela faz parte participa, né, da plataforma Instagram. Ela coloca a apresentação dela como MBA em Marketing e Influência Digital, trabalha com moda, né, mostra, enfim, faz todo esse trabalho. De influenciador com moda, posicionamento de imagem, tendência, styling, também Tocantins e contato profissional. Bom, aí a gente vai falar um pouquinho agora, falar como que eles atuam no Instagram. Então, o Jonas Med, ele tem uma rotina assim, bem intensa na plataforma do Instagram, e ele abrange várias atividades, né? Ele faz divulgação de eventos, marcas, produtos, e também atividades relacionadas à sua clínica. Ele tem uma clínica, então ele aproveita o perfil dele pessoal para também fazer trabalhos de divulgação para a clínica dele. E também atividades que têm o caráter, né, de estilo de vida social. Ele, por exemplo, todo dia ele entra na plataforma e conversa com seus seguidores, tá? Então, todos os dias tem postagem. Ele não teve um dos dias, do levantamento que eu fiz que ele deixou de divulgar. E só para vocês terem uma ideia, né, nesse período de levantamento, ele fez 222 postagens,
ele tem uma preferência muito pelos stories, você vê, ó, 215 postagens stories, dá 96,85%, preferência por vídeos, né, que dá 58,56%, e aí ele atua mais na parte pessoal, ele gosta de falar muito da vida dele, ele se apresenta muito na casa dele, no carro dele, na clínica dele, então ele cuida mais dessa parte do pessoal. Já a Julie Vaz, ela também divulga marcas e produtos, né? Ela mostra atividades dela na academia, tem a foto aí mostrando, e também ela gosta de falar muito do estilo de vida social. Ela já é uma pessoa que gosta mais de mostrar a rotina social dela, na balada, na academia, né? Por mais que ela tenha uma parceria com a academia, mas às vezes ela não faz essa divulgação, mas ela gosta de mostrar essa vida social dela. Ela fez 331 postagens, ela que mais fez postagem aí nesse levantamento, preferência total por stories, 95,77%, preferência por vídeos, 187%, né? E também o foco dela é em divulgação de marcas e produtos, que foram 183 postagens. Já o Lincoln Valadari, a rotina dele como influenciador digital se caracteriza porque ele mostrar locais turísticos do estado do Tocantins. Então, ele é um cara que gosta de mostrar essa coisa ao ar livre, lazer, os pontos turísticos. E ele fez 169 postagens, né, nesse levantamento que eu fiz, também preferência por stories, também preferência por vídeos, e ele também é focado na questão de marcas, produtos, e também locais, hotéis, chácaras, assim, que alugam locais para você passar um dia, um final de semana, enfim. E por último, a Sara Coragem, ela também tem uma rotina intensa. A Sara foi a única influenciadora que tem geralmente um dia que ela quase não posta nada, que é segunda-feira. Segunda-feira, geralmente, eu acho que ela dá uma descansada no domingo, segunda-feira ela faz todo o trabalho que tem que fazer, e terça-feira é o pior dia que tem para você fazer o levantamento de dados, porque ela coloca muita coisa, ela trabalha segunda-feira, assim, você percebe que ela trabalha muito, é muita postagem na terça-feira. E ela também divulga, né, eventos, marcas, produtos, atividades profissionais relacionadas à criação de conteúdo, né, ela também apoia outras pessoas a entrarem nessa questão de influenciadores digitais, e ela também gosta de mostrar a questão do seu estilo de vida social, né. E aí ela fez 326 postagens, 321 dos stories, então imagine, só 5 que não foram para stories, 161 vídeos, e também, né, o foco dela é divulgação de marcas e produtos. Bom, aí vamos falar agora das ferramentas, né, que esses influenciadores utilizam aí no marketing de influência, né? Então, o que eles fazem para ter engajamento e atrair um público maior? O Jonas Med, ele geralmente nas postagens dele, você percebe que assim, ele pretende conversar diretamente com o seu público. Então, ele fala, né, olhando para a câmera ou para o celular, o recurso que ele utiliza, ele olha como se estivesse conversando com o seu seguidor, né? Ele usa muito a linguagem verbal, também gestual, né, nas postagens, e passa uma mensagem também assertiva sobre o que o influenciador quer expressar. Então, ele fala bem, ele tem uma postura interessante quando ele divulga o material dele. O perfil dele é mais voltado ao marketing, né? Mais marketing do que informativo, e se comprova, né, pela quantidade de postagens que ele faz sobre produtos que ele acaba divulgando. É possível também avaliar que o principal objetivo dele é demonstrar aos seus seguidores o que é seu estilo de vida. Como eu falei, ele mostra muito a vida dele, restaurantes, viagens e tal. Se vocês entrarem no Instagram, você vai ver que tem viagens, praias e tal. Ele gosta muito de divulgar esse estilo de vida. Ele tem divulgação de marcas e produtos de postagem, né, sobre saúde e sua clínica. Ele também demonstra no perfil particular, essa junção de ter uma vida saudável, estilo de vida com qualidade. Ele também gosta de falar muito de vida saudável, comer bem e tal. E uma das principais estratégias de marketing que ele utiliza é de procurar explorar interatividade com o público por meio de respostas aos comentários. Também marcações em fotos e vídeos dos seguidores, né, e a realização também de enquete, na qual também interage por meio de respostas às dúvidas. Eu vou pegar um exemplo aqui dele. Eu não coloquei aqui porque foi após o levantamento de dados. Mas ele sempre quando ele chegava em casa à noite, depois do trabalho, ele gostava de assistir
gosta, né, assistir dorama. Ele começou a falar e tal, de repente os seguidores começaram a falar de dorama, colocar uma foto. Ah, doutor Jonas Med, diga qual que é o assunto aqui, dorama e tal. E ele falou, gente, vamos criar um festival de dorama aqui em Palmas? Junto com a prefeitura, ele acabou criando um festival, se não me engano, sul-coreano, se estiver errado, a professora Liana pode me corrigir, que foi feito com a prefeitura, um evento grande, e ele foi dar essa palestra sobre dorama. Então, ele mostra essa questão da influência que ele exerce, né, sobre os seus seguidores. A Julie Vaz, ela também conversa diretamente, né, com o seu público, né? Ela tem uma linguagem também verbal, também, tanto verbal como gestual, e ela também passa uma imagem assertiva para o público que ela tem de seguidores. O perfil também dela é bem voltado para o marketing, e quando eu analisei assim, o material que ela publicou, você vê que o objetivo principal dela é demonstrar o estilo de vida que ela tem também. Gosta de mostrar balada, viagens e tal. Ela também divulga marcas, produtos e faz publicações relacionadas à vida pessoal. Ela busca também apresentar na plataforma a integração com uma vida saudável, estilo de vida com elegância. Ela gosta de mostrar que está bem vestida, roupa e tal. E uma das estratégias de marketing predominantes adotadas por ela é a busca por interação com o público, né? O que possibilita afirmar aí no caso, por meio das suas postagens, que ela consegue estabelecer essa comunicação. Ela, no dia 22/8, ela fez uma enquete, assim, acho que era segunda-feira, se não me engano. Segunda-feira. Ficou assim, bora papear. Segunda é dia de... Aí deixava que as pessoas complementassem, fizessem uma pergunta. Só nesse dia teve 19 interações no Instagram. Já o Lincoln Valadari, ele também conversa diretamente com o seu público, só que ele usa tanto a linguagem visual como verbal. Ele é mais um cara que trabalha com vídeo, né? Ele pega locais, faz a edição do vídeo, faz filmagem, ele usa imagem subaquática para mostrar rios. Quando ele vai numa cachoeira, ele mostra ali embaixo da água e tal. Então ele consegue atingir esse público que quer ver essas coisas de natureza, ponto turístico. Ele também, o perfil é voltado ao marketing, e a principal temática dele é apresentar essas belezas naturais do Tocantins, como praias, rios, cachoeiras, etc. E além através da promoção de pontos turísticos, né, pousadas, marcas e produtos, ele também busca apresentar na plataforma a integração numa vida de aventura e também ligada à natureza. No caso dele, quando ele coloca um passeio que ele faz, ele mostra um ponto turístico, geralmente coloca, nossa, Link, eu conheci esse lugar por sua causa, então continua apostando. Então ele tem essa questão de influenciar, usar essas estratégias para trazer mais seguidores e influenciar as pessoas a visitar esses lugares. A Sara Coragem, ela também conversa diretamente com o seu público, né? Ela fala muito de moda, ela apresenta muito essa questão da moda, ela usa muito a questão do gestual, linguagem gestual nas postagens, né? Então ela passa essa imagem assertiva de influenciadora que se expressa por meio de fotos e vídeos que ela coloca mostrando essas marcas, geralmente são roupas. Ela mostra seu estilo de vida também, né, aos seguidores. O perfil também é voltado ao marketing, né? E quando ela promove essa marca, produtos e publicações relacionadas à sua vida... Ela realiza, né, a divulgação de marcas, produtos, e também ela gosta de fazer publicações relacionadas à sua vida pessoal. E com isso, ela, no Instagram, ela tem essa harmonia, né, entre a vida saudável e o estilo de vida elegante, que nem a Julie Vaz. A diferença da Sara Coragem é que, assim, percebe que ela é mais profissional na divulgação do seu material. Então, para ter uma ideia, no dia 26/7, ela fez 56 postagens no Stories, e só 7 foram... e dessas 56 postagens, ela fez 7 publicidades diferentes. Então, assim, ela faz muita publicidade. E só para encerrar essa parte aqui de como que eles atuam nessa questão do marketing, os 4 influenciadores, eles empregam tática no Instagram com o intuito do quê? De atrair seguidores. Eles utilizam hashtags, manutenção de uma frequência constante de postagens, a curadoria de um feed bem organizado, então você vê que o Instagram é bem organizado, o entendimento das preferências do público, a produção de conteúdo significativo relacionado ao seu nicho, a geolocalização estratégica e também a colaboração com outros perfis marcando suas publicações. Então, não sei se vocês perceberam, ficou claro que todos eles usam os stories e vídeos. Então, porque na questão quando você divulga nos stories,
que acontece? Como ele fica 24 horas, então a questão para divulgar esse material de marcas e produtos é a forma que você ganha dinheiro. Então, se fica 24 horas o teu material, é aquilo que vai ter. Se você coloca aquilo no Reels ou no feed, vai ficar mais tempo. Então, é uma forma que você não ganha tanto dinheiro. E aí, gente, partindo para as considerações finais, sei que o tempo já deu 26 minutos aqui, já estou acabando. Os influenciadores tocantinenses aí envolvidos, né, nesse estudo, eles utilizam, sim, estratégias explícitas de marketing e influência para expandir seu público. Né? Eles utilizam, como já falei, hashtags relevantes, a manutenção de uma regularidade nas postagens, a criação de um feed, enfim. E uma coisa que a gente conseguiu comprovar é que a hipótese levantada de que os influenciadores digitais do Tocantins apresentam estratégias explícitas de marketing de influência em seus conteúdos do Instagram, sobretudo no que diz respeito à produção profissional de imagens para alimentar o feed e stories, além de textos bem elaborados para legendas, ela foi comprovada. Então, a gente conseguiu comprovar essa hipótese. E vale lembrar que a escolha desse tema me baseei na escassez de estudos acadêmicos sobre influenciadores tocantinenses e também as ferramentas de marketing que eles utilizam. Então, aí com isso, o que eu pretendi chamar a atenção para o assunto e também incentivar futuros trabalhos acadêmicos, aprofundar também nessa compreensão desse universo dos influenciadores digitais do Tocantins, já que sim, são inúmeras abordagens possíveis, né? Vou dar um exemplo aqui dos influenciadores temáticos, né, como os green influencers, né, os influenciadores verdes, que eu tive conhecimento através dos estudos dos influenciadores do Tocantins, né, influenciadores digitais tocantinenses. Então, com esse aporte teórico, né, que não foi possível incluir aqui nesse estudo, mas também na presente investigação, mas que pode ser explorado em futuros artigos, né? Então, esse trabalho científico, ele me dá essa chance de trabalhar com outras linhas aí voltadas a influenciadores digitais. Gente, o que eu tinha para apresentar é isso. Desculpa um pouco aí o fato de eu gaguejar, né? Não é sempre que a gente apresenta aí faz uma defesa de dissertação de mestrado. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a todos que estão acompanhando. Obrigado à professora Eliana, ao professor Zé, à professora Maíra, à professora Alice, por me ouvir aqui nessa apresentação. Obrigado. Ok, obrigada, Renato. Vou pedir só para você colocar o primeiro slide de novo, né? Deixar ali a apresentação, para depois a gente não esquecer de fazer o print. Bom, Maíra, agora você tem a palavra, tá? Vamos ver se... Eu não gosto de colocar tempo, mas para também não ficar cansativo para todo mundo, né? Se você puder falar aí entre 20 e 25 minutos, é bom para a gente, tá bom? Tá bom. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá bom meu áudio agora? Sim, tá ótimo. Qualquer coisa eu tiro minha imagem. Boa noite, né? Queria primeiramente começar dando boa noite a todos, professora Liana, professor José Fernando, professora Alice, Renato, né? A todos os demais que estão aqui, né? Na nossa plateia virtual. Queria também agradecer o convite à professora Liana, ao professor José Fernando e ao Renato, claro, né? E dizer que eu fiquei feliz, né? Estou feliz de estar aqui nessa banca, que a gente estava aqui, né, no exame de qualificação, e agora voltar para ver o trabalho final é bem legal, Renato, principalmente porque entre a qualificação e a defesa, né, a gente acabou, acho que ali teve confluências, né, a gente teve um outro momento ali de discussão, de aproximação, então foi bem legal, tá? Então, assim, eu li o teu trabalho com muito carinho, né? E curiosa também, que eu tenho orientando que está estudando influenciadores digitais, né? Então, foi uma leitura bem legal, tá? Então, eu queria começar com esses agradecimentos, né? Falar, lógico, da pertinência do teu tema, né? Para os estudos de comunicação e sociedade, né? Que é o mestrado aí na UFT, né? Falar que sim, o teu trabalho tem relevância científica, uma vez que estás falando de um fenômeno que é recente, né, e que a gente tem falado muito, né, inclusive a própria, tu citas em algum momento a questão da profissionalização, né, dos influenciadores digitais, né, então realmente é um tema de relevância científica. E hoje, né, depois da tua qualificação, agora aqui na defesa, em que a gente teve aquela conversa na qualificação e que entrou um pouquinho, né, do Renato como mestrando, mas também com o Renato que trabalha com marketing,
né, eu consegui, em muitos momentos, te ver, né, na tua pesquisa, ver essa relação, né, do Renato trabalhando no marketing. Em relação ao teu título, eu gostei, tá? Então, acho que ficou bem legal. Queria destacar, né, antes de começar a entrar no arquivo, o volume de dados analisados, né? Eu acho que aqui eu quero fazer um destaque como tu bem falaste, a gente tinha sugerido 3 influenciadores digitais, né? Você pegou 4, né? 3 períodos específicos, e assim, a gente tem não só a gente tem uma grande quantidade de dados, mas também o que tu vais analisar nele. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas assim, foi realmente um trabalho de fôlego, né? Foi algo bem extenso, então eu queria te parabenizar por isso, pelo teu texto, né? Tá super bem escrito. Claro que a gente está aqui, é um rito de passagem, a gente tem que falar algumas coisas, né? Então, já vou dizendo que todas as observações que eu fizer, né, serão com o objetivo, né? Contribuir para o trabalho, mas também de forma respeitosa e, enfim, acho que o trabalho está pronto, mas vocês podem conversar sobre uma ou outra questão. Tá? Então, eu vou passando aqui. Como eu falei, então, acho que o teu título está legal, gostei do teu resumo, tá? Palavras-chave também, tá? Aí aqui eu já vou pular para a introdução, tá? Na tua introdução, achei bem legal que você já começa falando da temática, o que vai analisar, justificando, né? Confesso que eu achei bem legal que trouxesse aqui a Ricoeiro 2019 para falar de plataformas digitais, ou da Andrea também, 2018, para falar de plataformização. Eu te confesso que até agora, quando tu estavas falando, agora finalizando, fiquei refletindo que é até algo que eu mesma, né, estou querendo começar a pesquisar sobre isso, é para pensar como que todos os seus resultados, né, se a gente for parar para refletir, eles têm a ver com esse processo de plataformização que tu colocas aqui na introdução, né? Eu acho que talvez citar um pouquinho aqui, voltar atrás da Andrea e a recuar lá nas considerações finais, né? Porque quando tu falas que eles utilizam esses recursos, sim, eles utilizam esses recursos justamente porque o Instagram vai ranquear eles melhor, eles vão aparecer melhor no feed, vai ter mais engajamento. Foi uma relação que eu fiz, né? Eu acho que seria interessante lá no finalzinho apontar isso. E aí, quando tu introduz aqui na tua problemática, tu fala então de plataformização, rede social, eu te confesso que eu senti falta, tu traz dados, eu senti falta aqui desse iniciozinho, de tu falares de forma simples o que consideras como influenciadores digitais, antes de na página 11 tu apresentares teu objetivo, tá? Acho que o teu trabalho está bem escrito, tem algumas questões que eu fui marcando, mas foi mais mesmo para eu me encontrar, não fossem observações, é que às vezes eu volto para ler para ver se está tudo certo. E aí eu vou pular já para o capítulo metodológico, né, que eu acho que você detalha bastante, questões teóricas, aqui o método escolhido e tudo mais, aí você entra na discussão sobre natureza analítica, como sintética, ou como ainda uma combinação de ambas, né? E aí, na página 16, você, lá no segundo parágrafo, você coloca assim, dessa maneira, a pesquisa proposta se baseou em postagens feitas, tal, mas eu acho que aqui tu foste muito sucinto. Tu explicas bem o método, né? Tu tem um fôlego ali explicando o método. Eu acho que nesse parágrafo faltou relacionar um pouquinho mais a tua pesquisa com o método, tá? É só assim questão de texto. O método está bem detalhado. Aí, seguindo, deixa eu fazer. Na página 20, ainda na metodologia, você fala assim: todos os dados coletados foram armazenados em uma ferramenta no Google Drive, e que você utilizou aplicativos específicos para baixar os stories. E aí que eu fiquei curiosa, quais são os aplicativos, né? E aí na metodologia é importante colocar os aplicativos, justamente porque nesse detalhamento, com outras pesquisas a gente pode utilizar, tá? Então eu fiz essa observação e, assim,
eu senti falta também de tu detalhar isso, você detalhar mais como você chegou a esses 4 influenciadores, né, no universo de quantos, tá? Assim, que tu já explica né, acho que faltou um pouquinho, embora esteja muito detalhado, acho que faltou de universo de quantos. Eu lembro que a gente teve uma discussão, enfim, a gente conversou sobre quantos eram quantos seguidores o influenciador precisava ter, né? Mas assim, você ficou em dúvida entre quantos, né? Fiquei pensando sobre isso, tá? Aqui já na página 21, você vai apresentar as categorias. Aí, então, assim, metodologicamente, eu acho que metodologicamente o trabalho está bem construído, tá? E aí você apresenta as categorias. Eu achei bem legal, né? É uma divisão, inclusive, que eu gosto de usar quando a gente pensa em forma, conteúdo e ações participativas. Eu só tenho algumas observações que eu acho que a gente pode ter umas subcategorias, tá? Então, vamos lá. Quando a gente tem conteúdo, você coloca look do dia, divulgação de marcas e produtos, selfie, pessoais e dicas. Isso eu estou na página 20. Aí, lá, mais embaixo, lá no capítulo de análise, tu detalha mais, né? Mas aí, por exemplo, quando a gente vem em forma, aí você coloca foto, vídeo, card, reportagem, ok. Aí, quando a gente vai para as ações participativas, você não detalha. Mas quando a gente vai falar de engajamento, você traz um detalhamento. Então, eu acho que dá para relacionar. Igual tem uma tabela mais lá embaixo, que eu acho que dá para virar subcategoria. Deixa eu chegar lá. Aí, deixa eu ver. Aí depois eu volto, eu estou indo por ordem, depois eu volto para a parte da análise e eu termino de falar essa questão da categoria, tá? Tentando ser rápida. Aí, quando eu chego no capítulo de plataformas de redes sociais, aí eu tenho uma observação mais geral para te fazer. Porque, assim, eu achei muito legal aquela contextualização inicial de plataformas de redes sociais, inclusive tem uma parte no texto que você fala de como que empresas como o Facebook vão se tornando plataforma, né, com a questão da monetização ao longo do tempo. Achei interessante essa observação. Eu só fico pensando, por exemplo, você traz a Recuero para explicar o que é rede social na internet. Mas eu acho que faltou acho que tu tens esse cuidado, mas assim, talvez seja interessante, tá? Não sei bem como fazer isso, porque assim, a Recuero lá em 2009, ela explica o que é rede social, né, como agrupamento de pessoas, o que é rede social na internet, como as pessoas que vão para a internet. Acho que tu coloca só o rede social na internet. E aí depois tem o site de rede social e tem a plataforma de rede social, né? Então, eu sei que você delimita ali, mas aí, ao longo do texto, eu fui marcando. Aí aparece, às vezes, rede social, que eu sei que quando a gente vai ler texto de marketing digital, enfim, as pessoas escrevem rede social, né? Às vezes aparece redes sociais online, redes sociais digitais. Então, o que a minha sugestão era que você fizesse uma padronização. Até a primeira vez que você for usar o termo, você pode usar, olha, aí eu não vou dizer o que é para todos os usuários, mas vocês podem conversar, eu vou utilizar tais termos como sinônimos. E aí sempre ter o cuidado de ter um online ou digital, enfim, a partir do que vocês definirem. Eu fui marcando que várias vezes aparecem as redes sociais. Então, assim, essa é a minha grande observação em relação à teoria, tá? Aí tem aqui uma questão, deixa eu ver. Tá. Aí aqui na página 22, no início do tópico 3.1 sobre redes sociais online, tem um momento aqui que você fala do rádio e da televisão como protótipos das tecnologias digitais. Aí eu fiquei refletindo, hoje eles são digitais, mas quando surgem, eles surgem como mídias eletrônicas. Mas só para refletir sobre isso, se é realmente digital ou se é eletrônico, porque hoje mas não surgiu como, tá? Aí, na página 26, no segundo parágrafo, aí você coloca assim, outro resíduo da teoria Weineriana, acho que é isso, Weineriana, consiste em certa terminologia criada por Weiner e colaboradores, que se
se mantém no contexto do ciberespaço, produto do desenvolvimento da internet, que, por sua vez, originou a Rede Mundial de Comunicação, ou World Wide Web, né? E aí eu fiquei pensando, só para a gente também ter cuidado, porque, assim, você está falando do surgimento da internet, do surgimento da web, que são interligados, mas, assim, a internet é a rede, a web é a interface gráfica, tá? Só para também cuidar desse parágrafo. Eu marquei aqui. Aí, aí no finalzinho da página 26, você coloca de novo, Rede Mundial de Comunicação, como se fosse web. Aí eu marquei de novo, tá? E aí, no finalzinho da página 26, a última palavrinha, você coloca assim, não sem razão, a rede comunicacional, que se assenta em programas ou aplicativos de interface com e entre os usuários, denomina-se rede social virtual. Aí eu pergunto, quem denomina assim? E aí, Renato, eu entro numa questão, porque assim, eu sei que você trabalha com marketing digital, você tem muita segurança para falar de marketing, mas em alguns momentos eu sinto que é o Renato falando, e aí eu vou colocando fonte, sim. Eu não vou ficar falando assim todos os momentos, mas são vários momentos, o Renato, cadê? Tem a fonte. Então, cuida com isso, por favor. Outra questão que eu ia colocar é que, por exemplo, você traz muitos dados, muitas pesquisas, mas, assim, em alguns momentos, por exemplo, quando na definição de influenciadores digitais, eu fiquei preocupada porque tinha muita, por exemplo, esqueci agora qual era o site. Depois eu olho aqui quando for passando, eu vou vendo quando era. Oi? Opinion Box. Pode ser, mas tinha um outro também que é famoso, esqueci agora qual é. Mas, assim, traz muitos sites de notícias para definir. E eu fiquei preocupada assim, mais dos autores conceituais, por exemplo. Tem muitos dados Oi? também. O Oi? Influence-me também. Isso. E aí eu já vou para uma outra questão, que, por exemplo, eu gostei muito do sumário, tá? Acho que foi muito bem pensado, né? Eu não tenho nada a falar em relação ao sumário, mas eu tenho em relação a algumas questõezinhas uns pedacinhos de texto, assim, que eu acho que dá para subir ou descer, por exemplo. Voltando para o conceito de influenciadores digitais, né? No primeiro capítulo teórico, que eu acho que é o capítulo 2, quando você vai falar de influenciadores digitais, você falou, aí quando acabou eu coloquei uma observação, cadê a Isaac? Né? Aí quando eu chego no segundo capítulo teórico, que é o de marketing, estava lá. Então tem um pedaço ali que é de influenciadores digitais, que eu acho que dá para subir. E a mesma coisa quando a gente fala de marketing, né? Porque na parte dos influenciadores, você começa falando de influenciadores, aí eu penso, não, você coloca o título, né? Aí você começa falando de marketing. Aí depois que vem os influenciadores, olha lá embaixo. Então, assim, talvez dá para pegar aquela parte de marketing e descer. Então, assim, é algo que já tem, talvez só reestruturar, tá? Deixa eu ir seguindo. Então, eu já te falei, então, do rede social virtual, que denomina assim. Aqui, por exemplo, na página 27, quando você vai falar de redes sociais, você fala do geosites, né? Eu acho que é a pronúncia. E aí eu acho legal colocar aqui, né, que você fala da importância dele, e ele é considerado por autoras como a Raquel Ribeiro como o primeiro site de rede social, né? Eu acho que seria legal deixar explícito isso aqui. Tem alguns lugares, acho que faz isso de forma muito, como é que eu posso dizer, muito discreta, mas são APUDs, né? Então, assim, numa dissertação é permitido APUD, mas assim, só cuidado, se tu conseguires ainda na versão final e no original, tá? Acho que foram 2 casos que eu percebi. E aí pulei agora a página 30, quando você fala da pesquisa, que é do Tecmundo, sobre o número... Liana, faltam 5 minutos? Maíra, falta. Oi? Não, mas pode ir tranquila. Pode ir que eu estou Tá. controlando aqui. Tem a pesquisa do Tecmundo. Eu sei que é da pesquisa, mas eu confesso que eu fiquei refletindo sobre o dado do tempo médio gasto pelo brasileiro. Porque de 8 para 22 é uma diferença muito grande, né? Eu sei que o problema é da pesquisa, mas assim, eu fiquei
Entre uma pessoa que passa 8 e uma pessoa que passa 24 é uma diferença muito grande, assim, ok? Não sei se tem um outro dado que especifique melhor. Aí tem umas questões que são fonte, você olha. Aí, quando a gente está na página 30, no tópico 3.2, que é os principais aspectos do Instagram, aqui é só questão de texto mesmo, tá, Renato? Como tu estás vendo, estou fazendo mais críticas assim de texto, eu acho que o trabalho tá legal. Você começa assim, o portal Tecnoblog, vírgula, em 2022. Eu cuidaria para não começar assim, começa, tipo, o aplicativo foi lançado dia 6 de outubro de 2010, segundo o portal Tecnoblog, sabe? O Renato que está dizendo e cita. Não começa com o portal Tecnoblog, tá? Deixa eu ver mais. Tá. Aqui na página 32, eu fiz uma observação quando você fala sobre a meta pela primeira vez. Só que antes disso, acho que uma ou duas páginas antes, você tinha falado que o Facebook comprou o Instagram em 2011, eu acho. Eu acho que quando você fala pela primeira vez que a empresa Facebook comprou o Instagram, eu acho que seria importante você colocar uma nota de rodapé para explicar que na época era Facebook, que hoje é Meta, né? Tipo, para explicar essa troca da empresa, para não ficar parecendo que lá em cima é Facebook e aqui embaixo é Meta. Acho que uma nota de rodapé resolve. Tá. Aí aqui eu chego na página 33, que tem um quadro, assim, eu achei muito legal esses dois quadros, parabéns. Né? O quadro 3, que é o quadro de funcionalidade. Eu fiz duas observações, que não fiquei na dúvida se não seria preciso criar subcategorias. E aí, quando eu vejo tua análise, eu acho que eu tive certeza. Por exemplo, porque tem algumas questões, por exemplo, aqui, stories, reels, carrossel, live, eu até falei que ficou faltando feed, que são postagens. E aí, talvez entrasse na de forma. Mas, por exemplo, curtir, seguidores, seria de engajamento, ações participativas, filtro, edição, geolocalização, marcações, seriam de forma, talvez, que tem um quadro lá embaixo que está melhor para a gente ver isso, eu marquei lá. Porque, assim, é como se eu tivesse forma e eu tivesse ferramentas de forma. Então, eu pensei que talvez entrasse como subcategorias. Cadê? Tá. Eu vou voltar aqui, eu estou na página. Vixe, eu não saio da página 34. E aí, por exemplo, você traz uma definição do Lemos 2008 para falar de cibercultura. Eu senti falta de uma definição mais recente, por exemplo, o Lemos ele tem aquele livro, eu posso até te mandar, que eu acho que não sei se é 20 ou 21, que é Tecnologia é um Vírus, que ele já fala de cibercultura, relacionando a questão dos algoritmos, a questão da performatividade algorítmica, e que tem tudo a ver com isso, né? Então, quando eu penso nos algoritmos e como que o influenciador digital está usando essas ferramentas para ter mais engajamento, né? Tem a ver com essa nova ideia de cibercultura. Então, eu acho que aqui valeria colocar essa versão mais recente do Lemos. Achei muito legal que o trabalho já está praticamente todo na nova BNT, né? Nessa que mudou agora em julho. Na página 36 eu vi que não tá, eu marquei aqui, tá? Aqui na página 38, você fala dos primeiros influenciadores digitais como blogueiro, e aí você traz o Opinion Box. E aí eu até marquei, a ISAF, um texto que fala sobre isso. Então, em vez de citar o Opinion Box, você pode ir na ISAF, que é um texto teórico, tá? Tá. Aí, olha, eu chego na página 49, que é quando termina o capítulo de influenciadores, né? E aí eu falo, senti falta da ISAF e da lei, né? E aí, quando eu chego no capítulo seguinte, está lá a ISAF, né? Então, é aquele deslocamento que eu falei que seria interessante, tá?
Aí, quando você fala de marketing aqui na página 50, eu digo, já falou de marketing antes, né? Talvez concentrar o marketing só em um lugar. E aí tem algumas afirmações, né? Aqui, por exemplo, eu marquei uma que é: nesse sentido, é possível afirmar, eu estou na página 57, nesse sentido, é possível afirmar que o marketing digital apresenta sobre diversas modalidades. Eu fiquei, nossa, quem que está falando isso, né? Assim, teve outros lugares, mas esse eu marquei que eu acho que é uma definição importante quando a gente falar de marketing. Levar isso para a parte dos influenciadores. Aqui na página 77, você traz acho que é Fiore et al. 2005, e fala da experiência emocional. E assim, eu não trabalho muito com marketing, mas assim, eu já li o Plotter, né? E aí eu acho interessante, né, tanto a abordagem do marketing 4 quanto do 5.0, e eu fiquei pensando porque o marketing 5.0, ele trata dessa questão do marketing do emocional, né? Também dos algoritmos. Eu fiquei pensando se não seria o caso dar pelo menos uma pinceladazinha sobre o marketing 5.0, tá? Aqui na página 80, quando você vai falar da análise, da coleta, na verdade, eu acho que foi um errinho. Aqui logo na primeira linha está setembro, mas é o agosto, né? Então, a apresentação está agosto, no início está agosto, tá? Aí, tem uma outra questão que é toque meu, mas eu acho que ficaria visualmente bonito. Todos os seus prints, você deixa ali em cima na imagem o horário e aquelas informações de rede, bateria. Eu clicaria na imagem, só cortaria essa linhazinha em cima, tá? Que são dados do celular que não vão para pesquisa, não ia fazer diferença, ficaria mais bonitinho, tá? Aí na página 86, tá? Aí você fala, a gente volta para as categorias, né? Conteúdo, achei muito legal. Eu lembro que a gente até tinha conversado sobre as categorias na qualificação. Forma, achei legal. E aí, novamente, eu te pergunto, quais são as ações participativas, né? Porque se você for ver, no forma você coloca A, B, C, D e E. Desculpa, no conteúdo, na forma A, B, C, D, e ações participativas só fala de engajamento, mas não detalhe. Aí, em seguida, você coloca, em relação à coleta de dados, foi possível elaborar gráficos. Eu acho que é em relação à análise de dados, né? Que os gráficos já fazem parte da análise. Eu não estou acabando. Achei muito legais esses teus gráficos aqui, mostrando os conteúdos e forma analisados, né, de cada um dos exercícios. E só pensando, aí é toque da pessoa de novo, que nas categorias você coloca forma e conteúdo. Aí quando a gente vem para os gráficos, está conteúdo e forma. Não sei se é toque, né, da pessoa, mas assim, se tu colocar eles na mesma sequência, tá? E aí eu chego nas subcategorias que eu te falei, aqui na página 100. Né, olha aqui, dos 4 perfis analisados, a maior concentração de divulgação acontece nos stories. Além das fotos de vídeos tradicionais, stories disponibilizam criar conteúdo como texto, live, boomerang, GIF, super zoom, máscara. Para mim, são subcategorias do formato stories. Talvez dos outros formatos também, tem que avaliar. Né? Aí tem, a plataforma também oferece diversos recursos para deixar fotos e vídeos mais atrativos, como texto, adesivo, horário, temperatura, localização, hashtag, menção, enquete, perguntas, que aparecem como ferramentas, concordo, mas elas podem ser subcategorias, tá? Aí, na página 102, quando você está falando do Jonas Med, da explicação da processação de ser pai, eu fiquei na dúvida, você coloca assim, como é a relação e o instinto materno. Eu fiquei na dúvida se é o materno mesmo ou se é paterno, tá? 2 minutos, Maíra. Tô acabando, te prometo, tá no finalzinho. Aí, quando a gente chega no quadro 12, que tá muito legal, parabéns, né? A gente vê nesse quadro o teu esforço, assim, tu não simplesmente pegaste os dados e escreveste, né? Tu fez todo um trabalho analítico, transformar em gráficos, tabelas, enfim, quadros, muito legal. Queria te elogiar, parabenizar em relação a isso. Aí, por exemplo, quando a gente pega aqui na linha do qualidade formal,
né, recurso de edição e tudo mais, eu fiquei pensando que esse qualidade formal tem a ver com forma. E, em compensação, recursos de atratividade, emprego de linguagem coloquial, pode ser uma subcategoria de conteúdo, né? Porque, assim, você analisou muitas coisas ali no forma e conteúdo, mas aí você analisa outras coisas que não estava dentro, mas eu acho que dá para encaixar, tá? Aí, ó, ações participativas, né? Aí você coloca, olha, hashtag, enfim, várias questões relacionadas à interação, que eu acho que dá para detalhar lá em cima. Isso que eu falei. Aí, por exemplo, na página 128, você coloca assim, na categoria autoapresentação. Que categoria é essa? Você está falando da J. Ulivaz. Aí eu fiquei pensando. E aí, quando a gente está, acho que essa é a minha última observação, na página 129, que você vai falar, aí você fala assim, você vai finalizar aqui as observações, né? Você fala, já o engajamento dos seguidores foi analisado em 2 categorias, conteúdo e forma. Eu fiquei, tá. Porque eu acho que eram 4 categorias, mas eu não sei se elas, acho que tu quiseste dizer que talvez elas foram, como é que eu posso dizer? Elas podem ser imbricadas, né? Eu tenho a forma e conteúdo e talvez relacionar, não sei, talvez melhorar aqui a redação, tá? Isso que eu já te falei. Então, Liana, Renato, né? Então, assim, para finalizar no meu, acho que 1 minuto, eu acho que são essas, assim, as minhas principais observações, Renato. Né? Eu queria te elogiar muito, acho que o teu trabalho está muito legal, mudou muito depois da qualificação, o texto está legal, né? Claro que tem que fazer aquela... Tem não, né? Vocês têm que avaliar se aceitam ou não, acatam ou não aquelas mudanças na parte teórica. A tua análise, tu estás com uma análise, como eu já falei, né? Grande, com muitos dados, uma análise minuciosa. Então, assim, eu só tenho que te parabenizar, né? Todas as observações que eu fiz, assim, foi com o maior respeito. Coisas que vocês têm que avaliar, se entra ou se não entra, nada obrigatório, tá? E foi realmente com o maior respeito, enfim, com o objetivo realmente de contribuir, né? A gente sempre vem para a banca, alguma coisa a gente tem que falar, mas, assim, o teu trabalho está muito legal. Parabéns, tá? Parabéns a ti e aos teus orientadores. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Obrigada, Maíra. Renato? Bom, primeiro eu queria agradecer, né? Eu anotei aqui todas essas sugestões, eu agradeço de coração, né? Acho que são sugestões que com certeza vão melhorar o trabalho e fico feliz de saber que a gente tem essa oportunidade, né, de ouvir pessoas mais experientes, que têm mais bagagem e que fazem esses apontamentos. Eu levo com o maior carinho, o maior respeito e só tenho a agradecer mesmo por você estar participando da banca e fazendo esses apontamentos. Vou olhar com carinho depois, vou até rever a apresentação para estar melhorando o máximo que puder a minha dissertação. Sim. Obrigada, Renato. A gente vai, também eu fiz algumas anotações, é por isso que eu gosto de gravar, Maíra, porque depois o Renato vai poder assistir e detalhar melhor, mas pode ter certeza que a gente vai levar em consideração, sim, tudo que for possível, tá? Tranquilo, Renato. Como eu te falei, o trabalho está ótimo, foi realmente só algumas observações. Tá bom. Obrigada, de novo. Alice, por favor. Boa noite mais uma vez, pessoal. É sempre um prazer participar dessas bancas, né? Obrigado pelo convite, Renato, professora Liana. Um prazer poder estar novamente com o professor José Fernando, professora Maíra, conhecer, né, a mãe do Renato, que nos contemplou aí com a sua agradável presença, principalmente no começo. E é muito bom estar nessas bancas, como eu já disse, principalmente quando a gente viu o trabalho antes, né? Quando ele era assim, na fase de massa de modelar ainda. E eu estive na banca de qualificação do Renato, então fiquei muito satisfeita ao ler o trabalho dele e imaginar, né, tudo que demandou e exigiu
nesse intervalo de tempo, que para mim foi até muito curto. Eu fiquei surpresa quando eu vi que era o trabalho do Renato. Eu não sei se é porque o tempo passa diferente para quem está de fora da situação, mas eu tenho a impressão que foi um intervalo rápido entre a qualificação e aqui, o que me fez ficar ainda mais impressionada com o material. Então, primeiramente, meus parabéns, né? A gente vê que é um trabalho feito aí com muita dedicação, quando 7 meses aí, realmente foi rápido. Né? Para esse volume de dados que você analisou, depois quero até saber se você usou algum software, mas me parece um serviço, sim, muito manual, muito braçal, né? E torna ainda mais digno de valorização tudo que você fez em cada uma dessas páginas. No sentido de, inclusive, reconhecer o potencial do seu trabalho e acreditar que ele vai dar um material incrível aí para eventuais publicações, que eu trago as contribuições que eu quero fazer aqui a partir de agora. São reflexões, provocações, algumas dúvidas. Já vou tirar aqui bastante coisa, porque a professora Maíra, né, muito bem adiantou alguns dos meus questionamentos, mas ainda assim quero compartilhar algumas dúvidas, alguns elogios também, algumas questões que vieram à tona enquanto eu li o seu trabalho. E eu vou começar já ali da página 10, mexendo com o Opinion Box, que a professora Maíra já mencionou. Eu não vou, assim, ser categoricamente contra, sabe? Porque eu sei que, às vezes, aquela informação que a gente quer muito, daquele jeito, está só naquele lugar. Se for o caso dessa, eu acho que talvez valha a pena uma notinha de rodapé. Eu sei que muita gente odeia a notinha de rodapé e, realmente, a gente vem de uma era, nós tivemos um intervalo aí de uma banalização, né? De dissertações com 100 notas de rodapé e um uso desnecessário na academia. Mas, às vezes, ela pode ter lá a sua utilidade. Eu não sei se ela resolveria aqui, mas se realmente for muito precioso para você esse dado do Opinion Box, algo que justifique o que é o Opinion Box, porque por ser um nome muito assim, né? Não sei se ele vai fazer sentido para todo mundo e se ele vai indicar a importância e a relevância dele nessa discussão. Talvez com uma nota seja uma possível solução, mas existem outras. Eu acho que vale a pena, porque é uma das informações muito, muito importantes que você traz, né, muito interessantes, de volume de dados, e você cita mais de uma vez. Desculpa. Então, eu acho que talvez seja interessante ver aqui. E aí, na sequência, na página 11, eu trago um questionamento sobre a sua escolha por usar as TICs, ou as TICs, né? Ao invés das TDICs, né? Ou TDICs. Porque realmente, quando você vai, como você fala de trabalhar com o Instagram, né? Por que você escolheu trabalhar com esse conceito importantíssimo das tecnologias de informação e comunicação e não as tecnologias digitais de informação e comunicação? Que é um conceito que vem depois, numa proposta. Inclusive, se você não quiser usar, porque você acha que as TICs contemplam de forma suficiente, eu acho que vale a pena você demonstrar que você conhece e sabe da existência das TDICs e que você quer ficar com o conceito de tecnologia de informação e comunicação por essa e essa razão. É porque, geralmente, quando a gente vê trabalho sobre Instagram, Facebook, Twitter, o que a gente vê mais são as TDICs ou TDICs, né? Geralmente. Então, caso você tenha sido uma opção consciente, acho que vale a pena você só apresentar os seus argumentos e fundamentações teóricas nesse sentido, né? Novamente pensando aí no grande potencial que tem de uma projeção, de uma publicação, de isso ter aí outras leituras. Eu não quero ser muito minuciosa e detalhista em tudo, até porque, de fato, no geral está muito bom, tem algumas coisas que são pequenos detalhes, eu vou te devolver o arquivo com essas pequenas sugestões. Mas ali na página, ainda na introdução, o parágrafo, como você explica o que foi feito, né, na sua metodologia, a primeira etapa, no segundo, em seguida, eu tive um pouco de dificuldade de compreender
essa sequência que está ali no segundo parágrafo da página 12. Aí eu coloquei aqui um detalhezinho que talvez só uma reestruturação dessas frases traga um pouco mais de clareza sobre o que você está dizendo. E aí, eu vou ter que parar, vou ter que fazer uma pausa numa coisa que a professora Maíra já falou, que é sobre como você chegou a essas pessoas. Porque você lembra que a gente chegou a mencionar isso na sua qualificação? Quem seriam essas pessoas, né? Você menciona, né, que o ponto de corte são os 80 mil seguidores, e aí eu vi que você fica ali entre os influenciadores até de nível médio, e aí mais uma vez eu me pergunto por que esses? Não no sentido de que eu acho que tem outros melhores, mas eu acho que é importante você explicar para a gente como você chegou até eles. Eu sei que você fez um mapeamento, etc., mas por que esses 4 ficaram e outros não? Em razão dos segmentos, e aí até me corrija se por acaso você explicou isso e eu que não percebi bem, mas eu novamente pensei na Alessandra, pensei na Musa, pensei nesses números estrombólicos, né? Desculpa o trocadilho aí com a palavra, mas esses números absurdos que nós temos de influenciadores no Tocantins, e aí fiquei em dúvida, por que não esses? Mas não no sentido de que eu acho que deveriam ser esses, mas eu gostaria de saber por que o Renato optou por esses 4. E acho que foi uma ótima escolha. Na sua análise, eles trazem contrastes e convergências muito interessantes e muito produtivas para os resultados, para os achados da sua pesquisa. Mas acho que é importante você compartilhar, né, qual foi a sua... detalhar qual foi a sua metodologia para chegar até nesses nomes. E aí, ainda nessa sequência, no capítulo 21, você vai encerrar com suas 3 descrições das categorias. Você encerra no número 3 e pronto, acabou o capítulo. Aí eu subi, eu desci, porque eu achei que talvez pudesse ter saltado para outra página mais um parágrafo. Eu acho que encerrar na lista não seria o ideal. De repente, cabe um parágrafozinho curto ali só para arrematar o capítulo, porque ele vem ali num fluxo do texto e aí morre no 3º item da lista, né? E eu acho que podia ter ali uma costuradinha só, um parágrafozinho e já resolve tudo. E aí, algo que a professora Maíra observou algumas vezes, você vai ver que eu coloquei também, mas essa aqui eu vou precisar destacar, que é na página 41. Segundo Isadora Dantas, publicitária, especialista em marketing de conteúdo, os influenciadores digitais podem ser divididos em nano, micro, intermediário, macro e mega. Isso é importantíssimo, porque é uma das ênfases nas suas análises, é praticamente uma categoria sua, é uma classificação muito importante, essa classificação dos influenciadores. E aí tem que a Isadora Dantas falou, mas eu não sei quem ela é, quando ela falou, onde ela falou. Eu dei um Google para procurar, para ver se ela era contemporânea, não, se era viva, se não, se ela falou isso recentemente, se ela era doutora, pós-doutora. E eu achei uma Isadora Dantas, publicitária, influenciadora e tal. E aí me surgiu essa dúvida, se há algum texto científico que ela fez, ou se ela fala isso numa entrevista, onde que ela fala? Porque boa parte do seu trabalho vai fundamentar nisso aí. E sendo isso tão importante, eu queria ler mais, até porque é uma categoria que eu gostei mesmo. Assim, essa classificação, eu pensei em usar num outro trabalho que eu estou desenvolvendo com um estudante da graduação. Eu falei, deixa eu ler mais sobre essa teoria, essa proposta, porque talvez a gente possa incorporar. E aí eu não achei mais. Então, acho que vale a pena que, de repente, ver onde ela fala, quando ela fala, complementar essa informação, porque é uma parte que vai receber muito destaque no seu trabalho. Na sua classificação de marketing digital, eu achei muito interessante ali na página 57, quando você descreve os vários tipos de marketing, né? Vai da letra A até a letra K. Até a letra K.
E achei muito interessante porque eu não venho do marketing, né? Eu sou da comunicação social, mas sempre com ênfase no jornalismo. Eu fui mais ali para antropologia. Agora, no pós-doc, que eu resgatei, voltei para comunicação, para o digital. E aí eu gostei muito daquelas categorias. E aqui é uma curiosidade genuína. Eu gostaria de saber por que essas categorias, ou por que nessas categorias não aparece especificamente o marketing de influência, que é o carro-chefe, é o termo específico da sua proposta, né? Tudo aqui vai ser discutido em torno do marketing de influência, especificamente esse termo. E aí, como é algo que eu não domino e eu admito, a minha dúvida é se o marketing de influência se encaixa em alguma dessas categorias, é uma subcategoria de uma delas, se o marketing de influência é um neologismo, né? Se ele é de uma outra corrente teórica ou de classificações, né? Mas porque você me traz essa linha de definições muito bem organizada, que inclusive é aqui de um conjunto de autores, pelo que eu entendi, e nessa sua lista de mais de 10 tipos de marketing, não aparece o de influência. E aí a minha dúvida é realmente essa, se ele está subentendido numa dessas categorias, se ele pertence a um outro tipo de classificação, porque aí eu subi, voltei, né, para entender como isso dialogava com o que é o centro, a essência da coisa, que é o marketing de influência, né? Então, essa é realmente uma dúvida que eu gostaria de aprender através da sua explicação, porque depois, lá na frente, você me traz uma definição de Silva e Santos do que é marketing de influência especificamente, né? E aí isso me faz pensar se ele pertence a essas categorias, se é uma nova categoria, né? Como é que isso funciona conceitualmente. Os seus quadros são muito bons mesmo. E aí, você vai trazer um quadro ali na página 76, que a fonte é Rock Content, e você traz sobre as métricas e a análise. Achei excelente. Só que o nome do quadro é Plano de Estratégia de Marketing de Conteúdo. E aí eu fiquei em dúvida quanto ao título e o que vem depois. Aí a minha pergunta é: esse é o título original do quadro? Porque quando eu coloco aqui, quando eu vejo aqui, né, a métrica, seguidores, análise, total de seguidores que você tem. Então, esse quadro ele pertence a um plano de estratégia de marketing, porque quando eu leio, me parece que é uma definição, né? Mas aí quando vem o título do quadro, eu entendo que é uma orientação estratégica para o marketing. Então, realmente, me veio essa curiosidade, se foi um nome que você deu ou se é um nome que veio para o quadro. E, caminhando para o final, eu gosto de ser muito sucinta, já que o grosso das observações você recebe de novo de volta no PDF, né? Aqui a banca é mais para a gente debater mesmo. O seu grande finale, né? Tem uma parte que eu gosto muito do seu trabalho, que é quando você apresenta o Tocantins. E eu gosto porque eu sempre vejo os trabalhos de vocês indo para o mundo, sendo lidos no Sul, no Sudeste, no Nordeste, no Centro-Oeste, fora do país, em países de língua portuguesa, de língua inglesa e francesa, e você apresenta o Tocantins de uma forma... Os muitos trabalhos que eu li desde 2014, que é quando eu estou na docência da UFT, foi uma das melhores apresentações, assim, contextualizações do Tocantins. Você contextualizou economicamente, socialmente, falou do agro, falou de características do povo, da cultura. Isso ficou muito joia mesmo. E aí, por ter gostado tanto disso, eu imaginei que talvez ao final, quando você analisa os resultados, né, a resposta da sua pergunta, se eles usam esse marketing de influência e tal, se você mencionaria ou faria um retorno a essas questões do Estado especificamente. Por quê? Essas pessoas, elas movimentam a economia, elas refletem as características desse regional que aparece lá na sua introdução, tão bem demarcado, né, quando você quer investigar isso numa perspectiva regional. Então, esses influenciadores, eles
usam marketing de influência, mas existe algo que é muito específico dessa região que eles fazem, que dialoga muito especificamente. O agro aparece, estou dizendo agro porque o agro apareceu lá na descrição da economia, né? Mas aspectos culturais muito específicos, eles apresentam características do Tocantins ou eles poderiam ser influenciadores de qualquer lugar. Eu percebo que todos eles estão ligados a produtos também, né? O cirurgião plástico, isso influencia no engajamento, no atendimento dele, tem as moças que vendem ali produtos de moda e tal, e onde até cabe eventualmente, mas é lógico, não é o perfil do seu trabalho, mas me trouxe muitas provocações sobre a objetificação do corpo feminino, né? Como as páginas das mulheres são muito sensualizadas, enquanto as dos influenciadores homens seguem outros perfis, né? Eu até imagino que deve ter sido difícil para você selecionar os prints e as fotos, porque você está lá na dissertação e de repente, uau! E essa foto aqui, né? Mas é o print da foto que precisava estar ali. Né? Mas aí são já outras questões, é um parêntese dentro de outro parêntese. Mas o que eu realmente acho que talvez você possa ainda, é minha sugestão, né? Você pode acatar ou não, explorar nesse seu final, porque como você mesmo disse, nós não temos trabalho sobre isso. O seu trabalho ele tem um valor, inclusive, de memorial. Daqui 10, 15, 20 anos, quando o mundo das comunicações digitais for uma coisa completamente diferente, talvez, do que é hoje, né? Nós temos hoje um registro do que acontecia nas redes do Tocantins nesse ano, com esses influenciadores, e o seu trabalho tem esse valor memorial muito importante, que vai permitir aos pesquisadores daqui 20 anos, talvez, recorrerem a ele para comparações, para outras finalidades. Então, suas considerações finais são 3 páginas, e eu acho que aqui você pode falar um pouquinho mais sobre o que o pesquisador Renato, que fez tudo isso, que gastou, só Deus sabe quantas horas analisando, dando print, baixando esse tanto de coisa, né? O que ele percebe sobre isso em relação ao regional, não é? Ao que você imagina que seja o impacto disso, as prospecções que você faz, as reflexões e até os caminhos para novas pesquisas que isso nos traz, principalmente porque ninguém fez antes. Né? Então, ninguém fez isso antes. Hoje, se você jogar, você vai ter, né, muitas análises em outros estados sobre isso, mas quem chega primeiro bebe água limpa, mas quem chega primeiro também rala demais, né? Sai abrindo caminho. E você faz isso com o seu trabalho, então eu acho que caberia, né, e é merecido, tanto para você quanto para a gente que lê, um pouquinho desse retorno ao regional no final. Né? Eles têm algo em comum? Regional tocantinense? Ou será que eles imitam formatos e dinâmicas dos outros estados? E nós ainda não temos uma identidade do influenciador, pelo menos não entre esses 4, né? Então, esse foi o último questionamento que eu trago, que foi um questionamento que o seu trabalho me trouxe, e eu agradeço mesmo por essa oportunidade e encerro aqui as minhas contribuições, colocações e provocações. Obrigada, Alice. Maíra, quer falar? Queria, rapidinho, é só uma observação que eu concordo plenamente com a Alice. Inclusive, eu tinha feito uma pergunta para o Renato, e aí eu tinha deixado no outro arquivo, eu acabei esquecendo de fazer, e que tem tudo a ver com o que a Alice colocou agora, que depois que eu terminei de ler o trabalho dele, eu fiquei pensando, né, qual a peculiaridade dos influenciadores tocantinenses. Eu acho que merece, né, como a Alice falou, realmente, aí eu quero fortalecer a fala dela, né, ali no finalzinho das considerações finais, esse resgate. Tá certo. Renato, por favor, responda aí as perguntas Vamos lá, dos então. professores. Primeiro, queria agradecer as palavras, aí, as sugestões da professora Alice, né? Agradeço de coração essas melhorias, as provocações. Acho que isso também, ele com certeza vai engrandecer melhor o trabalho. Sobre os questionamentos, sobre as escolhas, na verdade, assim, até depois que eu fechei nesses 4 influenciadores,
eu acabei descobrindo outros, né? Então, foi feita uma pesquisa preliminar, às vezes de boca a boca, conhece um influencer e tal, e aí foram surgindo até outros. O que eu percebi, por exemplo, na Alessandra e na Musa, é porque assim, elas não fazem tanto divulgação de marcas, né? Porque elas são mais da comédia, então assim, eu teria que pegar outro foco, não seria o foco da pesquisa que eu estava fazendo. Eu sei que elas têm muitos seguidores, principalmente no TikTok, né? Eu até cheguei a fazer um artigo sobre a Alessandra, depois se quiser posso enviar para vocês. Mas assim, é porque elas não tinham essa questão de divulgar marcas e produtos. Então, como é que eu conseguia mensurar isso? Como é que eu ia conseguir analisar? Então, a gente fechou no número acima de 80, porque daí o Jonas Médici se enquadrava, né, porque eu não estava também encontrando outro homem que fizesse essa questão de marketing de influência. Então, eu optei por esses daí. Hoje, por exemplo, se fosse o caso, talvez eu mudaria 2 ou 3. Eu teria mais pessoas para colocar. Mas foi as pessoas que eu encontrei para fazer esse trabalho. E aquilo que você... Desculpa te interromper, Renato. Eu só quero enfatizar que eu não acho que você fez mal. E Sim. Eu não questiono a sua escolha. Eu só fiquei curiosa para saber os caminhos que te levaram até esses nomes. Não, e até vou usar o que você comentou mesmo, exatamente. O primeiro é o que leva os louros, mas é o que apanha muito, né? Por exemplo, talvez hoje alguém fale assim, cara, olha os influencers que ele pegou. Podia ter outros melhores, né? E acredito que tenha. Mas, enfim, a questão da Isadora, ela é realmente de um blog. Eu me lembro que na qualificação tinha colocado, segundo o portal, o blog e tal, e daí, não sei por que motivo, acabei mudando, colocando o nome dela. Mas já anotei que vou fazer, arrumar isso, porque ela é realmente influenciadora, e ela escreveu para um blog, um artigo que ela fez para um blog. Não achei estudos sobre ela, científicos, até pesquisei, mas não achei. A questão que você falou do marketing de influência, lá naquela página 57, na verdade, ele é uma nova categoria. Ali, quando eu enfatizei, é o marketing tradicional, entendeu? Tanto que depois lá eu acabo falando sobre o marketing de influência, porque se você ler pelo Kotler, né, e os outros estudiosos do marketing, ele é muito tradicional, ele é muito fechadinho, tanto que até o Kotler mesmo, até li um livro, o último dele, e ele fala exatamente isso. Ele cria um parágrafo, sobre um capítulo, falando do marketing, porque ele fala assim, não, porque agora também existe mais influência e tal. Então, ali, a minha ideia foi colocar essa parte do marketing tradicional e lá na frente falar dessa nova tendência que é o marketing de influência, que ele, na verdade, acabou revolucionando a questão do marketing, porque o marketing tradicional, ele foca no produto, né? E o influência foca na pessoa, no cliente. Então, ele hoje, assim, ele é uma subcategoria, né, mas ele ali, só para exemplificar, eu coloquei para explicar, eu coloquei o marketing tradicional, depois lá na frente eu falo sobre o marketing de influência. Do quadro lá que você mencionou também, o quadro, porque assim, o quadro está correto, eu tirei daquela, da onde eu resgatei as informações. Só que é o seguinte, na verdade, aquilo ali ele está dentro do plano de marketing. Não é que é o plano de marketing, mas ele é importante para estar dentro do plano de marketing. Então, por isso que foi colocado lá a questão do plano de marketing. Acho que foram essas perguntas. Aí, para encerrar aqui, você comentou sobre as fotos sensuais. Quase terminei meu casamento, porque toda hora estava vendo uma bunda, toda hora estava vendo um corpo sarado. Não, brincadeira. Mas era engraçado. Eu vou contar uma historinha rapidinho aqui. Vocês também, a professora Maíra também comentou, na última semana que eu estava fazendo o levantamento de dados, que a professora falou assim, não, mas você tem um aplicativo. Eu falei, não, já fiz tudo manual. Então, o que eu fazia? Eu printava um por um e via o vídeo e decupava. Olha, fazendo propaganda, tá. Então, assim, eu sofri muito. E eu estava em Belo Horizonte, e eu no carro, numa viagem, printando, e bunda, peito, corpo. O cara falou, o que você está fazendo? Eu falei, rapaz, se eu te falar, você não vai acreditar. Mas eu estou fazendo a minha dissertação. Conta melhor essa história, eu tive que explicar para ele, mostrei, né, todo o trabalho. Mas foi engraçado. E se você olhar também no Jonas Médici, ele também gosta de tirar muita foto de sunga, ele também tem um corpo sarado, então, né, Liana, a gente sofreu muito com essas imagens aí. Eu não vi a hora de acabar para sair vou deixar de curtir vocês.
E era tão fácil, era só usar o Story Saver. Mas foi ali, printando mesmo. Eu acho que respondi as perguntas. Com alguma, professora Alice? Acho que sim. Só faltou falar do regional. Já anotei aqui. Você viu que eu coloquei, né, no início. Você já tinha pedido na qualificação, coloquei, mas já anotei, vou colocar no final aqui. Pode ficar tranquilo. Gostei muito das sugestões de vocês duas, tanto da professora Maíra quanto da professora Alice. Obrigado, viu? Obrigada, Alice. A Maíra falou, Renato, da questão, né, da construção textual. Então, acho que eu falei isso já na qualificação, não me lembro, mas assim, o Renato, quando ele chegou no mestrado, você deve se lembrar, o texto dele era muito jornalístico, né? Ele não tinha uma familiaridade com o texto científico. Ele avançou muito em pouco tempo, e, claro, ainda tem, né, uns vícios aí do texto jornalístico que não é fácil se livrar, porque, afinal de contas, ele trabalha com isso, então acaba, né, sempre reforçando uma dessas características aí do texto mais direto, né, do texto mais marqueteiro. Em relação ao Tocantins, Alice, ele escreveu muito mais, eu cortei, tá? Eu cortei porque ele estava indo quase que para a literatura. Aí eu falei, não, Renato, não. Eu sei que você gosta do Tocantins, ele é bom, mas ele não é o foco do seu trabalho. O foco do seu trabalho são os influenciadores. Eu senti esse amor, viu, no texto. Então, assim, claro que a sua observação, ela faz sentido, acho que vale a pena a gente resgatar, inclusive até porque talvez a gente não tenha pensado, Renato e Zé, nessa questão, assim, de quais são os produtos, né, que são ali destacados pelos influenciadores, né? Será que são marcas regionais ou são marcas que todos os lugares têm, né? E eles pegam apenas pessoas daquela localidade para poder conquistar ali aquele público, né? Mas, enfim, de repente, isso daí é até uma outra pesquisa, um outro artigo, porque é um tema, assim, que tem muita coisa ainda para ser explorado, né? Em relação, assim, aos textos que vocês falaram, né, do Opinion Box, e do Rock Content, por exemplo, lógico que nunca é o ideal é sempre trazer autores, pesquisadores que têm ali artigos já publicados, mas como é um assunto que está se construindo ainda e se modifica muito rápido, acho que nem os pesquisadores ainda conseguiram acompanhar o mercado, porque o mercado muda muito rápido, gente, é impressionante, né? A gente está falando de 2023 e já esqueceu como que era em 2022, como era 2020, tá? Para não ir tão longe. Então, é tudo muito rápido nas mídias sociais, a gente, às vezes, se perde nessa linha do tempo, né? Mas, enfim, fica a dica aí, Renato, depois, quando ele for fazer o doutorado, para avançar na literatura em inglês, né, Renato? Pode falar. Essa questão porque assim, o que acontece? Uma dificuldade que eu tive para fazer a dissertação. Porque esses dados, essas informações dos influenciadores digitais são agências, empresas que vão fazendo o erro e o acerto. Então, eles têm muito mais informações do que a própria literatura. Então, assim, às vezes eu até procurava, assim, texto fora, o que tem e tal, mas eu não tinha como escapar dessas citações. Então, eu tinha que pegar um blog, eu tinha que pegar um artigo de alguém que era blogueiro para identificar. Mas eu tentei muito correr atrás de literatura e é bem escasso mesmo, porque isso que a professora Eliana falou. Muda muito, muda muito. Um conceito que eu peguei, por exemplo, de 2020, já vi que 2022 aquilo lá já não funcionava. Então,
Eu tinha que repensar o texto, porque aquela informação para mim já não valia mais, na verdade, no mundo. E se eu colocasse o meu trabalho, ia ficar com informações já passadas. Primeiramente, não, agradecendo novamente a presença, né, das professoras Alice e Maíra, que é interessante, todas as questões que vocês colocaram realmente contribuem muito no trabalho, um trabalho que é pioneiro, é criativo, que aborda, vocês já falaram de alguma maneira, né, a interface entre comunicação, estudos antropossociais e marketing, dentro de um documento que a mim me pareceu muito bem escrito, que, claro, todo documento pode melhorar um pouco, mas que consegue produzir um modelo descritivo, explicativo sobre um funcionamento do marketing digital. Isso me parece muito inovador e muito interessante, né? Esse trabalho, inclusive, entra, me parece a mim que, e Liana, eu acho que concorda comigo, né? Ele faz uma ruptura com os estudos clássicos da comunicação e entra nos processos complexos comunicacionais da quarta revolução industrial, né? É interessante porque boa parte dos estudos feitos na comunicação só atingem as 3 primeiras revoluções e não a indústria 4.0, né? Que só iniciou em 2000, de 2000 para cá, com mais força, né? E a isso que nós chamamos quarta revolução industrial, né? E que engloba um amplo sistema de tecnologias avançadas como inteligência artificial, robótica e interconectividade. Então, colegas, sabemos que é outro mundo o que está acontecendo, pelo menos de 2, 3 décadas para cá, e que certamente, me parece que Renato, ele teve, e com uma excelente orientação, principalmente da Liana, essa capacidade para cheirar um campo de inovação, inclusive dentro do campo da comunicação e do próprio PPG Coms. Isso me parece interessantíssimo. Me parece que o texto tem contribuições para o marketing digital, para os estudos interdisciplinares do trabalho, porque o que está aparecendo aí, o que vai evidenciando o Renato, é que ele, inclusive, pode derivar esse trabalho para outros campos, inclusive o da própria sociologia, ou comunicação do trabalho, ou psicologia do trabalho, né? Porque se constituem outros tipos de formas de trabalho que são muito interessantes. Por exemplo, hoje eu penso que Renato, com o que aprendeu e com a metodologia que já sabe que funciona e tal, assim, que ele conseguiu avançar aqui, ele perfeitamente pode, inclusive, ser um community manager de influencers, por que não? Porque outros tipos de modalidades de trabalho começam a aparecer nisso que nós chamamos hoje de quarta revolução industrial, né? Me parece muito interessante o que aparece nos community managers, nos influencers, nos usuários consumidores, nas produções digitais que aí aparecem. Me parece muito relevante destacar que o texto, o trabalho teu, Renato, evidencia, visualiza modos de operação da juventude profissional contemporânea dentro desse capitalismo digital da quarta revolução industrial. Me parece que hoje a maioria das pessoas continuam pensando que as formas de trabalho vão ser as das décadas e séculos anteriores. E não é mais. Me parece que esse texto avança nessa discussão, inclusive sobre uma área que correlata menos, mas não é diretamente relacionada com a comunicação. E me parece muito interessante, Renato, Liana, colegas, que o teu trabalho evidencia com muita força o quanto a comunicação hoje tem uma extrema centralidade nos processos humanos, né? Poderíamos quase que afirmar que dentro do capitalismo digital, o que engloba esse momento atual, um processo fundamental é justamente os processos de subjetivação que estão atravessados por essas outras formas comunicativas, né? Curiosamente, né, boa parte de boas áreas das ciências sociais humanas, exceto o campo da comunicação, mas tratavam a comunicação com certo desdém, com certo desprezo, né? O que me parece que o trabalho, por exemplo, eu posso falar como psicólogo, psicanalista, né? A psicologia, a psicanálise rejeitam a comunicação por considerá-la unicamente aquela questão mais instrumentalista, de receptor e tal coisa. O texto do Renato mostra que a comunicação hoje é muito mais complexa e não só que tem relevância, mas que hoje, me parece a mim, que tem uma centralidade em distintos processos humanos. Me parece muito interessante também porque esse texto pode se vincular
em futuros textos e produções com teoria da subjetividade, psicanálise, microsociologia do cotidiano, as teorias histórico-culturais, que também evidenciam como esse texto, e já falou, as professoras falaram muito bem, a centralidade da emoção como categoria geradora nos processos de subjetivação contemporânea. A emocionalidade é central, e o Renato mostra isso, inclusive muito mais do que os processos simbólicos, né, que tinham sido hegemônicos nesse racionalismo chato, me parece a mim, da maioria das cosmovisões ocidentais desde a Grécia clássica até hoje. Então, me parece que, eu vou, assim, só para finalizar, Liana, já estamos num horário difícil, eu sei, mas finalizo com 3 pontos fundamentais. Esse trabalho, primeiro, traz contribuições teóricas, que podem ser aprofundadas, a Liana falou, já colocou aí uma semente no doutorado. Em que sentido? Me parece que agora o desafio no doutorado, Renato, mas aí depende de você, do seu desejo e motivação, né? E, inclusive, com as informações que você já construiu e levantou, avançar em um novo desafio, que é criar modelos teóricos que expliquem as configurações singulares do marketing de influência, né? De influencers tocantinenses do Instagram. Isso me parece a mim que tem um valor interessantíssimo. Já as professoras marcaram. O ponto regional tem uma relevância gigante. Eu penso que o teu trabalho é extremamente pioneiro, e se você continua nessa via, vai ser, junto com a professora Liana e com outras autoras, né, os que vão abrir esse caminho que já estão destrinchando. Segundo, o trabalho traz contribuições metodológicas, pois porque deixa já para os próximos trabalhos de outros autores e autoras, né, uma série de criações instrumentais dentro da sua metodologia que permitem futuros análises de fenômenos vinculados ao capitalismo de marketing digital. E, por fim, eu penso que teu trabalho, como outros trabalhos que são muito instigantes, igual o teu, nos mostra o quanto a universidade está equivocada, colegas. Cada vez eu me arrepio mais, me sinto muito incomodado de como a universidade está sem foco em boa parte dos seus programas e cursos também de graduação. Eu não estou falando da UFT, colegas, estou falando da universidade como conceito, pelo menos ocidental. A universidade não consegue dialogar com essas novas realidades contemporâneas que me parece que o Renato aprofundou. E eu me pergunto, além dos cursos de jornalismo e publicidade e marketing, que traz algumas insinuações, me parecem um pouco tímidas, o que mais está sendo feito para pensar esses novos fenômenos humanos, para pensar as juventudes contemporâneas, porque você pega adultos jovens, digamos, se vocês me permitem essa categoria que existe, né, dentro da psicologia do desenvolvimento humano, existe essa categoria adultos jovens, né, que são profissionais, né, que têm uma preparação, e mesmo que não sejam profissionais, têm uma formação fora da universidade que é extremamente relevante, porque às vezes nós banalizamos o processo e a trajetória do influencer. Mas apresentam conteúdos básicos, simplistas. Eu penso que nós estamos extremamente equivocados e somos extremamente arrivistas, às vezes classistas, racistas, elitistas, quando consideramos isso e não vemos que, no fundo, há uma nova, me parece a mim, uma nova era, né, que está aparecendo aí com jovens, né, a maioria são pessoas adultas, jovens, que expressam um outro ethos, outras formas de subjetividade, que não correspondem com as subjetividades da modernidade mais sólida, né, das anteriores 3 revoluções industriais. Eu penso, colegas, que certamente a universidade tem que se preparar, porque continua perdendo espaço. Isso não só acontece na UFT. A UNB está com 30% dos alunos que desapareceram, colegas. 30%, eles estão matriculados, mas eles não participam da universidade. Então, claro, a pandemia deixou processos complicados, as pessoas não conseguiram ainda se recuperar e tomar esse estilo de vida universitária. Mas uma parte importante da juventude está desacreditando no projeto universitário justamente porque não olha para novas realidades. Ainda continuamos formando meninas, meninos com velhos esquemas que me parece que não dialogam com uma parte das realidades que, por exemplo, Renato explorou na sua dissertação. Renato, parabéns, você tem sido corajoso em tempos difíceis, você não tem tido uma trajetória fácil. Nenhum dos alunos e alunas nesse processo de pandemia e pós-pandemia
teve momentos fáceis, e eu te resgato também isso, porque você foi forte, e hoje está apresentando, a meu ver, com sucesso, seu excelente trabalho. Obrigado, professor. Obrigado pelas palavras. E fico contente e pode ter certeza que meu próximo passo, sim, é o doutorado. Gostei da sugestão aí de continuar no tema e quem sabe aí num futuro aí eu esteja apresentando minha tese, tá bom? Obrigado pelas palavras. Obrigado pelo apoio. Obrigada, Zé. Não sei se você já está em algum programa de pós aí, Zé, mas, de repente, né, quem sabe o Renato vai fazer o doutorado aí com você, né, em Brasília, né? A gente nunca sabe, né? Mas eu acho que o Zé tem razão, porque... E tem uma coisa que, infelizmente, a gente percebe que hoje a universidade, na verdade, assim, ela está envelhecida. A universidade pública está envelhecida, em todos os sentidos, não só estruturalmente, mas do corpo docente. Então, é muito difícil hoje a gente tem conflito de gerações. Então, mesmo eu que estou, digamos assim, né, um pé meio aqui, meio ali, né, um pezinho na juventude, mas um pezinho também na velhice, para mim já está ficando, até para mim está ficando difícil conquistar o aluno, fazer com que ele preste atenção, enfim. E eu não sei muito bem para onde nós vamos, né? Eu sei que a pós-graduação ainda a gente consegue outros resultados, né? Outros alunos, é o que ainda dá um fôlego maior para a gente. Mas a universidade pública, ela está realmente envelhecida, né? Acho que você já mais ou menos sabe o resultado, mas, enfim. Eu vou ler aqui a ata, porque é de praxe, né? A gente tem que ler a ata. Então, a ata da sessão pública de defesa de dissertação de mestrado no programa de pós-graduação, comunicação e Sociedade da Universidade Federal do Tocantins, de Renato César Bittencourt Klein Júnior, intitulada Marketing de Influência no Instagram, as estratégias dos influenciadores tocantinenses. E aí tem o número de registro no SEI, né, e é considerado, né, requisito para obtenção do grau de mestre em Comunicação e Sociedade. A sessão foi realizada no dia 30 de novembro de 2023, às 19 horas, por videoconferência, e teve como comissão avaliadora as seguintes integrantes: professora doutora Liana Vidigal Rocha, orientadora, professora doutora Maíra de Cássia Evangelista de Souza, membro externa, professora doutora Alice Agnes Espíndola Mota, membro interna, e co-orientador, professor doutor José Fernando Patinho Torres. Após o encerramento da sessão, a comissão considerou a dissertação aprovada. Parabéns, Renato, por esse momento, né? Quero deixar aqui o destaque da banca, né, que disse que você tinha um volume considerável de dados e que ficou surpresa, a banca ficou surpresa, né, por você em tão pouco tempo conseguir tratar tão bem esses dados. E, lógico, a gente ainda tem que fazer alguns ajustes, por isso que é bom a gravação. Agora fica tudo mais fácil, porque a gente tem aí como acelerar o vídeo, às vezes usar o chat GPT, né, para poder facilitar, né, a nossa vida. Mas eu acho que o importante de tudo isso é que você conseguiu cumprir, né, com muita dedicação, com muita disciplina, muita disposição, o seu mestrado, né? Como o professor Zé Fernando falou, a gente tem vários alunos hoje com problemas de saúde mental e que acabam desistindo, pedindo licença, e essa nunca foi a sua realidade, né? Mesmo você tendo 2 filhas pequenas, mesmo trabalhando, né, tendo seu emprego, você sempre esteve disposto, sempre esteve
com trabalho em dia, cumprindo o cronograma e nunca reclamou. Eu não consigo, eu não sei fazer, eu não faço, eu não vou cumprir. Então, só de você não reclamar já fez de você um vencedor, né? Então, para você, eu deixo aqui, né, toda a minha admiração, né, para sua família também, que esteve junto a você nesse momento tão importante, ao professor José Fernando, que acompanhou aí, mesmo um pouco à distância, né, todo o seu trabalho, e, lógico, as professoras Alice e professora Maíra, que de forma tão carinhosa, tão respeitosa, fizeram a leitura atenta do seu trabalho e trouxeram contribuições, né? E a dona Lídia aqui agora quer falar também um pouquinho, né? Pode falar, dona Lídia. Tá desligado o microfone, mãe. Tem que ligar o microfone. Estou ligado. Eu vou falar bem pouquinho, me permitam, por favor. Eu queria carinhosamente contestar o professor Dr. José Fernando para dizer o seguinte: essas 4 pessoas aí da banca são, para mim, o testemunho vivo de que a Universidade Pública do Brasil está viva. Vocês são, assim, de uma seriedade, a leitura que vocês fizeram do trabalho, com o rigor científico, com uma preocupação, com uma responsabilidade pela educação do país. Isso, eu que estou velhinha e aposentada, eu recebo isso como um fruto novo que está florescendo. Talvez vocês ainda não estejam vendo as sementes e nem sequer os frutos do que vocês plantaram, mas vocês estão aí plantando. Vocês estão aí plantando e eu fico assim encantadíssima. Eu quero dizer para a Alice que a Alice não é a Alice do País das Maravilhas. A Alice é a própria maravilha. A Maíra é aquela personagem extraordinária do nosso grande educador, o Ribeiro, o criador da UNB, como chama? Esqueci o nome. Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro. Liana, eu fui orientadora no mestrado, né? Inclusive no pós-doutorado. Eu sempre falei para o Renato, quando ele dizia, mamãe, a orientadora comentou isso, aquilo, eu falei, meu Deus, eu estou aprendendo orientação com a Liana Vidigal. Eu estou aprendendo a ser uma grande orientadora, porque assim, você transformou meu filho de um menino de um diálogo mais coloquial, de reportagem, etc., numa pessoa que começa a falar uma linguagem científica, né? Então, Eliana, você você é extraordinária. Você é extraordinária. Vocês são a Universidade Pública do Brasil. E o José Fernando, eu quero carinhosamente agradecer a tua presença aqui, porque me veio à memória, acho que eu vou chorar. Um livro que meu pai e minha mãe liam para nós no inverno, em volta do fogão, nesse frio aqui do sul, que era um livro, eu não sei se eram Narrações da Vila Imperial de Potosí ou História da Vila Imperial de Potosí, de um grande escritor boliviano, cujo nome agora eu não recordo. Mas, veja, eu lembro na minha infância dessa obra, que meu pai lia para demonstrar, para nos ensinar a riqueza que é essa América Latina. E vocês, da Universidade Pública, são a riqueza da riqueza, porque vocês têm nas mãos a juventude e num momento de crise e de transformação. E eu estou muito tranquila com essa crise, porque vocês são o fermento transformador. Muito obrigado pelo carinho com que vocês acolheram meu filho, muito obrigado por terem dado a ele essa oportunidade de crescimento. Quero agradecer aqui a Paula também, que sempre foi um esteio extraordinário, né? E um abraço para minha filha Bianca e para todos vocês. Eu estou muito emocionada e as minhas palavras são muito sinceras. Muitíssimo obrigada. Obrigada, dona Lígia. Muito obrigada. Muito obrigada pelas palavras, dona Lígia. E parabéns também. Obrigado. Maravilhoso, hein? Então, vamos lá para o print? Só agradecer. Então, primeiro, obrigado, né? Sim.
o Zé Patino, que teve o início de tudo aí, né? No início me orientando, depois virando co-orientador. A professora Liana, né, por me ensinar, foi isso que eu ia falar, essa transformação, que meu texto era muito jornalístico, meu Deus, era demais. Então, estou mudando, estou transformando ainda não cheguei ainda no ritmo, mas eu chego lá. Obrigado, professora Alice, professora Maíra, por participarem dessa banca, fico muito feliz e pode ter certeza que todos os apontamentos que vocês fizeram são de grande importância. Agradecer a apresentação da Bianca, da minha irmã, que também foi minha parceira em alguns artigos, tem me ajudado também muito, a minha esposa, a Paula, e a minha mãe, por ser a grande incentivadora, né? Eu acho que ela está mais feliz que eu, porque era o sonho dela. E eu sempre falei, não, esqueça mestrado, doutorado, não quero. Mas eu, de repente, me deu a vontade e eu acho que eu vou seguir essa vida, essa carreira aí. Então, só agradecer de coração, gente. Obrigado.